Olá, eu quero falar com você sobre inteligência divina. O livro de Daniel, no capítulo de número 6, verso de número 10, diz: entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Eu quero que você fixe 3 palavras. Ele entrava no seu quarto, se punha de joelhos e orava. Daniel orava. Nós não oramos como precisamos, nem na qualidade e nem na quantidade. E eu falo isso às pessoas que creem, porque se nós cremos, nós deveríamos orar muito mais. Esse é o poder do que precisamos exercitar. A oração é o único meio de comunicação com Deus. A oração é o único meio de comunicação com Deus. Um meio que Ele criou para ficar disponível para o nosso uso. Ele deixou esse meio de comunicação. É a única forma que nós temos para falar com Deus. É por ela, é pela oração que nós vencemos os nossos medos. É com ela que nós recebemos a direção de Deus. É por ela que nós ouvimos a voz de Deus. É por ela que nós derrotamos os nossos inimigos. Pedro, nós temos inimigos? Você acha que Daniel, sendo um judeu, governador da Babilônia, governador de 120 príncipes, de 120 províncias, você acha que ele não tinha inimigos? Sim, ele tinha. E você também tem inimigos. Como que você vai conseguir vencer os seus inimigos sem oração? Alcançamos o conforto de Deus em meio às lutas, às guerras, à tribulação. Na hora do apavoramento, nós recebemos o conforto através da oração. É pela oração que nós recebemos a sabedoria para tomar decisões. As suas decisões são tomadas com a inteligência divina, com a sabedoria que vem de Deus, ou as suas decisões são tomadas pela sua vontade? No entanto, infelizmente, nós erramos ao tentar fazer tudo com a força dos nossos braços, com o nosso conhecimento humano e com a ajuda de terceiro, ajuda de pessoas. Mas não contamos com a ajuda que vem de Deus. Oramos de qualquer maneira, de forma esporádica. Esperamos ser atendido porque Deus já conhece as nossas necessidades. Você talvez diga assim: olha, eu não tenho tempo para orar. Como é que eu posso orar com o meu dia tão atarefado? Como que eu posso orar? Como que eu posso encontrar tempo para orar com o meu dia tão atarefado? E o certo seria você pensar: eu não posso deixar de orar. Eu não posso me dar o luxo de orar. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje que eu não posso me dar o luxo de não orar. Considere, eu quero que você considere as responsabilidades que Daniel tinha. Ele era governador de 120 príncipes babilônicos, das províncias da Babilônia. Ele era responsável por todas as províncias da Babilônia. Daniel estava acima de todos.
exceto do rei. Considere, ele era um judeu e ele era estrangeiro. O trabalho de Daniel era tão excelente, o trabalho de Daniel era tão bom que os seus inimigos não conseguiam achar erro nele. Por quê? Porque ele usava a inteligência divina. Pense comigo. Daniel não deixou de orar, nem quando a oração se tornou ilegal. Quando orar se tornou ilegal. Então pense você. Você não comete nenhuma infração legal para você não tomar uma multa. Mas e se essa multa fosse a pena de morte? Nem assim Daniel deixou de orar, porque ele entendia, ainda que eu morra, eu não posso deixar de ter a minha conexão com Deus, eu não posso deixar de ter a minha conversa com Deus, eu não posso, ainda que eu morra, eu não deixarei de depender de Deus, porque Deus é a minha força. Era assim que Daniel pensava, era assim que os sábios homens pensavam, Davi pensava assim, Salomão pensava assim, tanto que o Salmo 55, verso 17 vai dizer, de tarde e de manhã e ao meio-dia eu orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Os homens de fé eram disciplinados na oração. Eles priorizavam esse contato com Deus acima do cansaço, das tarefas, dos empecilhos que vinha e da sua própria vontade. Eles priorizavam a oração, por isso que eles foram sobrenaturalmente bem-sucedidos. Você quer ser bem-sucedido, sobrenaturalmente bem-sucedido? Use a inteligência divina. Tenha uma vida de oração. O quarto desafio, o desafio para o mês de abril, vai ser combater a sua indisciplina espiritual. Pedro, como que eu combato a minha indisciplina espiritual? Eu vou fazer algumas perguntas, elas estão aqui abaixo do vídeo, eu quero que você responda. Aquilo que você não faz, você fará no mês de abril. A primeira pergunta é, para que a gente possa fortalecer a sua disciplina espiritual. Como que eu vou combater isso? Através da oração. Responda com sinceridade. Você tem orado? Você tem orado com regularidade, com frequência? Você tem orado com tempo de qualidade? Suas orações, elas têm sido mecânicas ou orações sinceras, que você abre o seu coração, que você abre a sua vida para Deus? Você reza ou você ora? Você faz repetições ou você fala com Deus de forma natural, de forma espontânea, sincera? Essa é uma pergunta para você. Os seus pedidos têm sido específicos e sujeitos à vontade de Deus? Você submete, faça esses pedidos com especificidade e submeta ele à vontade de Deus. As motivações da sua oração têm que ter sido corretas. Se as suas orações não ferem os princípios de Deus, então o que você busca é agradável a Deus. Suas orações, elas têm sido respondidas. E por último, além de falar com Deus, você tem procurado ouvir a Deus? Você tem procurado escutar a voz de Deus? E você vai ter muitos benefícios praticando essa disciplina. A disciplina
espiritual, a disciplina da oração, a disciplina da inteligência divina, você vai aprender que é a vida espiritual que vai impulsionar todas as áreas da sua vida. É a disciplina espiritual que vai impulsionar todas as áreas da sua vida. Você vai ter mais comunhão com Deus e fará diferença na sua vida, e você vai influenciar de forma positiva as pessoas que convivem com você.